Do livro Nosso Lar, no capítulo 24, Impressionante Apelo, André Luiz descreve a situação que estava ocorrendo em nosso lar. Os espíritos estavam fazendo um apelo à colônia Nosso Lar para que os espíritos entrassem em sintonia através da oração. Na verdade, era um apelo, devido à guerra que estava acontecendo aqui na Terra e a repercussão de todo esse acontecimento durante a guerra, ocorrendo na vida espiritual, influenciando muitos espíritos na vida espiritual e também muitos encarnados sendo influenciados por espíritos inferiores. Vejamos que quando nós entramos em desespero, o nosso pensamento entra numa sintonia inferior. É como nós estamos vivendo em dias atuais. Devido à pandemia, o Covid-19 ocorrendo, os acontecimentos tristes ocorrendo, muitos encarnados, desesperados, aflitos, com medo, com desespero, a falta de fé, a incerteza, o medo do desemprego, o medo da situação financeira, o medo de perder o seu negócio material, toda essa avalanche de ideias inferiores acaba entrando em sintonia com os espíritos inferiores. A grande preocupação, a preocupação excessiva, aquela falta de fé. Não que nós não devemos nos preocupar, devemos procurar o que é melhor para a nossa sobrevivência. Mas eu quero falar com vocês a respeito da preocupação excessiva. E muitas vezes essa avalanche de ideias inferiores acabam entrando em sintonia com ideias inferiores. E quantos acontecimentos tristes, quantos dissabores ocorrem na vida diária devido a esse pensamento inferior. Então André Luiz fala assim: os benfeitores espirituais fizeram um apelo aos servidores da colônia Nosso Lar para que eles entrassem em oração. E essa oração iria servir de higiene espiritual junto à crosta, ou seja, a prece, a oração, higieniza tudo à nossa volta. Para estarmos bem espiritualmente, equilibrados, mentalmente falando, com a saúde espiritual, mental, a oração é que nos mantém equilíbrio. O desespero nos leva ao desequilíbrio. É a prece que vai higienizando, faxinando o nosso pensamento. É o que levou Jesus a dizer que quando a casa ela não é higienizada, quando o demônio se afasta daquele local e não é feita ali uma preparação, uma higienização, ele volta com outros demônios, com outros espíritos inferiores e acabam habitando aquele local. Por quê? Porque o pensamento não muda. A sintonia permanece na mesma esfera inferior. Então, o mundo espiritual fizeram um apelo na colônia do Nosso Lar, que eles precisavam das orações dos espíritos para intervir em benefício dos encarnados aqui na Terra. Que aquela oração serviria de uma higiene na crosta, uma higiene espiritual junto à crosta, junto a nós encarnados. E um outro fato que André Luiz relata também é que havia negras falanges da ignorância incitando essa onda de rebeldia, incitando a guerra. Ou seja, havia muitos espíritos inferiores nos bastidores, durante aquele processo de guerra, durante aquele processo de grande sofrimento que eles estavam enfrentando, muitos espíritos se valendo daquela situação, influenciando. Porque na vida nós influenciamos e somos influenciados. Ou seja, o nosso pensamento, dependendo do teor do nosso pensamento,
é as companhias espirituais que nós escolhemos na vida diária. Então vejamos que esse capítulo 24 do livro Nosso Lar vem de encontro com as nossas necessidades no dia de hoje. Essa preocupação excessiva acaba, esse pensamento nosso encarnado acaba influenciando os espíritos que estão na vida espiritual, começam a acompanhar o nosso pensamento, porque é algo que está ocorrendo mundialmente, a pandemia, a preocupação das pessoas, o medo excessivo, isso está ocorrendo em todas as partes. Então há uma grande movimentação do mundo espiritual, preocupados com nós encarnados, preocupados com a nossa situação mental. E nós que temos o conhecimento, que conhecemos o Evangelho, precisamos colaborar com a oração, porque a oração nos vai manter em sintonia com os benfeitores espirituais. Então que possamos, diante desse impressionante apelo que André Luiz relata no livro Nosso Lar, no capítulo 24, que possamos fazer a nossa parte, que possamos permanecer em oração, que possamos permanecer com o nosso coração pacificado. Que Ele, o Senhor de nossas almas, nos abençoe e nos dê a sua paz, hoje, agora e sempre. Que assim seja.